Olá, são 6 pilares que sustentam o planejamento de produção, materiais e demanda, abastecimento, SNOP, reposição, planejamento de compras, enfim, tudo que envolve planejamento de operações de alguma forma, tudo isso é sustentado por estes 6 pilares. Hoje a gente vai falar sobre 3 destes 6 pilares e no próximo vídeo eu complemento aqui com os outros 3. São pontos importantíssimos, não são temas técnicos, mas são importantíssimos para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Sem estes pilares, é pouco provável que você consiga crescer e se desenvolver na carreira, então fortemente recomendo que você assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai absorver muita coisa interessante aqui e alguma coisa com certeza vai mudar a sua forma de olhar para o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP e qualquer uma destas áreas, tá? Então, lembrando, tá? Eu sempre tenho uma cola aqui, que é o artigo que eu escrevi sobre esse tema, tem um artigo completo falando sobre isso. Se você quiser consumir o material escrito, ou você acessa via o canal do Telegram ou via LinkedIn, escolhe a melhor forma aí para você poder consumir o material por escrito, tá? No LinkedIn tem o artigo, tá? E no Telegram tem o arquivo em PDF para você poder imprimir, enfim, fazer o que você quiser com o material, anotar, enfim, tem várias coisas que você pode fazer para estudar o tema. Então vamos lá. Primeiro pilar, tá? Dependência. Você precisa ter clareza, tá? Que o planejamento de produção, materiais, ou demanda, ou abastecimento, ou SNOP, tudo isso depende de várias outras áreas, tá? Você depende do apontamento da produção correto no momento certo. Você depende do time do estoque abastecer o material na hora correta. Você depende do time de qualidade analisar aquele material que está parado, que está aguardando. Você depende do time fiscal que vai dar entrada naquela nota fiscal de um material super crítico que chegou atrasado. Você depende do time da expedição que vai carregar o caminhão ali de última hora porque, enfim, aconteceu algum problema e está tudo atrasado. Você depende do time de finanças para construir uma análise de médio prazo, desenhar aquele plano de SNOP que você está construindo, enfim. Você depende de várias áreas e é muito importante que você tenha clareza nisso, porque o bom relacionamento com todas estas áreas vai te ajudar muito na entrega de resultado. É muito importante que você construa o relacionamento sem criar conflitos, sem criar atritos. Isso só vai prejudicar todo o relacionamento e a fluidez no processo. E tudo que você precisa, tá, como responsável por estas áreas, é de fluidez em todos estes processos, porque você vai conviver com vários problemas ao longo do dia, vários problemas ao longo do mês, e se você não tiver a confiança destas áreas em relação ao seu trabalho, você não vai conseguir entregar um resultado consistente, tá? E a confiança, ela só virá se você conseguir construir um bom relacionamento com todas estas áreas. Seja parceiro destas áreas, entenda a forma correta de pedir, entenda o momento que aquela área está passando, entenda a dificuldade que aquela outra área está passando e use, tá? Todo pilar de comportamento, que eu vou falar sobre ele aqui, que é um outro pilar, use todo o pilar de comportamento para você poder trabalhar essa dependência da forma correta, tá? Tenha paciência para explicar com clareza o que você precisa, como você precisa. A pessoa ou a área para quem você está explicando não tem o mesmo ponto de vista que você, tá? Você tem todo o conhecimento da cadeia, de tudo que está acontecendo ali, se o pedido está atrasado ou não está, se o cliente é crítico ou não é, a importância daquela informação para você poder tomar uma decisão. A outra pessoa que está do outro lado não conhece tudo isso. Então, tenha paciência para explicar, entenda a forma de explicar e finalizando aqui esse primeiro pilar, dependência, tá? Você depende de várias outras áreas. Se você criar atrito em algum momento e gerar algum estresse ali na cadeia, a confiança em relação ao seu trabalho vai ser muito menor e vai ser muito mais difícil entregar resultado.
Então, primeiro pilar, dependência, tá? Segundo pilar, metodologia. Todas as áreas precisam de metodologia para funcionar, tá? Por exemplo, se você quer correr uma maratona, você precisa de uma metodologia de treinamento. Você vai treinar, sei lá, 7 dias por semana, vai correr curto, vai correr longo, enfim, tem várias coisas para você fazer para correr uma maratona. Correr uma maratona parece simples, né? Mas sem metodologia você não vai conseguir. Ou, por exemplo, para outros esportes, um treinador de algum outro esporte, de algum atleta, ele tem uma metodologia de treinamento. Por que que alguns atletas entregam muito resultado e outros não entregam? Claro que tem todo o esforço do atleta, mas tem metodologia ali por trás, porque alguns treinadores são treinadores campeões, qualquer time que esse treinador pega, ele consegue entregar muito resultado. Isso vale no Brasil aqui para vôlei, principalmente, futebol também. Enfim, é importantíssimo que você tenha metodologia no planejamento de produção, materiais e demanda. Finanças, também tem metodologia para finanças. Como investir o seu dinheiro, onde investir, quando investir. No planejamento de produção, materiais e demanda não é diferente. E um cuidado que você precisa ter, tá? Igual em todas as áreas, tem metodologias que funcionam muito bem e tem metodologias que não funcionam. Aliás, a maioria não funciona. Então você precisa ter clareza que tipo de metodologia você está usando, como você construiu isso, é sustentável, não é? Está entregando resultado, não está entregando resultado? Como isso foi feito? E respondendo aqui, tá? Você deve estar com alguma dúvida aí na cabeça, mas como eu encontro uma metodologia? Você vai precisar construir uma metodologia de acordo com a sua experiência, tá? Metodologia é um conjunto de teoria, você precisa conhecer ali a teoria, ter um embasamento teórico, claro que não muito profundo, você não precisa daquela técnica super especial que está na teoria X ali do livro não sei da onde, mas você precisa de um embasamento teórico, você precisa entender como tudo funciona, tá? O embasamento teórico, prática, você vai ter que errar, aprender, errar e aprender, errar e aprender. Não tem como construir uma metodologia sem isso, tá? Então a experiência com a teoria vai te levar a uma metodologia que funciona, que entrega resultado. Eu mesmo já construí metodologia de planejamento de produção, materiais, planejamento de demanda, metodologia para construir processos de SNOP, metodologia para solução de problemas, enfim, tem várias formas de fazer tudo isso de forma organizada, com consistência e com entrega quase que garantida de resultados. Eu falo quase garantida porque eu vou voltar no pilar anterior, porque você depende de várias outras áreas. Não tem mágica no planejamento de produção que você consiga fazer se o apontamento da produção não é correto, tá? Não tem mágica que você consiga fazer se o estoque está com muita diferença. Ah, e como é que eu resolvo o apontamento de produção? Tem metodologia para resolver o apontamento de produção. Como eu resolvo as diferenças de estoque? Tem metodologia para resolver as diferenças de estoque. Então, entenda que para tudo que envolve o planejamento de produção, materiais, demanda, isso no curto, médio e longo prazo, tem metodologia que ajuda a resolver os problemas. Então, segundo pilar aqui, metodologia. Terceiro pilar, importantíssimo, super negligenciado, mas eu diria que este, se não for o mais importante, porque são 6 pilares, né? Se não for o mais importante, é um dos mais importantes, tá? Comportamento. Eu já falei muito em artigo, em vídeo eu não falei muito, acho que esse é o primeiro que eu estou falando sobre isso, mas eu já falei muito em artigos sobre inteligência emocional, comportamento, tá? Inteligência emocional aqui dentro do planejamento eu estou chamando de comportamento, pilar comportamento, que acho que assim fica mais claro. Como falar em determinado grupo de pessoas? Essa pergunta você precisa saber responder. Como falar com a fábrica? Como falar com o diretor comercial? Como falar com o time de vendas? Como falar com o time de qualidade? Como alinhar alguma coisa com o time de finanças? Como construir um processo novo, alinhando entre várias áreas? Por exemplo, você precisa mudar a movimentação dos materiais na fábrica porque você está convivendo com muita diferença de inventário. Como você constrói isso? Como você convence as pessoas a trabalharem
junto com você nesse projeto para trazer alguma coisa melhor, para melhorar algum resultado, tá? Que você está enxergando que você precisa desse resultado. Como que você faz isso? Tem forma para fazer isso, tá? Cada um destes fóruns que eu falei, com o comercial, com a fábrica, com vendas, com o time de finanças, fazer esse alinhamento de processo. Cada um destes fóruns exige uma forma de comunicação, tá? E um comportamento. Você precisa ter uma postura diferente em cada um destes fóruns. Não é que você será uma pessoa diferente, não é isso. Mas você precisa saber o que falar, quando falar, para quem falar. Vou trazer um exemplo que eu lembrei agora, tá? Tem um determinado time que ele não precisa saber de informações técnicas super profundas do que você está fazendo no planejamento de demanda. Não. Ah, que time é esse? O time comercial. A única coisa que ele precisa é do produto certo no tempo certo, tá? No prazo correto, de acordo com o que o cliente pediu. Ele não precisa saber que você está usando a estatística X, a projeção Y, que você está fazendo a correlação de Pearson, enfim, ele não precisa saber disso, tá? Então, é importante você saber o que falar para cada um dos times, tá? É muito importante. E, além disso, tá? A sua postura ao lidar com os problemas pode influenciar diretamente no resultado. Ah, como assim? Se você for reativo e crítico, tá? Isso pode trazer uma distância enorme entre você e as outras áreas, tá? Você pode perceber isso. Se você começar a reagir demais quando alguém está pedindo alguma coisa, quando o time comercial está pedindo alguma alteração, por exemplo, ou quando a fábrica está trazendo algum questionamento sobre o sequenciamento, ou quando o time de compras está falando que um fornecedor vai atrasar, se você for sempre reativo e crítico em relação a isso, você só vai distanciar o seu trabalho do trabalho das outras áreas. Então, você precisa entender, tá, que o seu comportamento influencia demais. E aí, por outro lado, o outro extremo, tá? Não ser crítico também pode parecer que você não está se importando com o problema. Então é muito complexo entender o meio termo aí e é importante que você trabalhe isso, tá? Você precisa saber, tá, o tom de crítica correto que você vai usar, a forma de falar, o momento de falar determinadas coisas. Então modele o seu comportamento, tá? Isso pode gerar muito resultado, porque o processo fica fluido, você não precisa de muito convencimento da outra área. A outra área já conhece, já te conhece, já sabe que você respeita o trabalho dela. Então você não precisa de muito, não precisa investir muito tempo no convencimento, na explicação, tá? Se você constrói um bom relacionamento, através de um bom comportamento com todas as áreas, o seu trabalho vai ficar muito mais fluido e você vai entregar muito mais resultado. Então, recordando de hoje aqui, dependência, a sua área depende de várias outras áreas, é importante você ter isso em mente. Esse foi o primeiro pilar. Segundo pilar, método. Você precisa de metodologia para poder entregar resultado no planejamento de produção, materiais e demanda. E lembrando, tá? Resultado entregue é igual a crescimento profissional, tá? Sem resultado é pouco provável que você consiga se desenvolver profissionalmente. Terceiro pilar aqui, comportamento. Você precisa saber como falar, quando falar, com quem falar. E amanhã, deixa eu pegar aqui a folha para eu lembrar, ó. Amanhã a gente vai falar sobre disciplina, é o próximo vídeo, tá? Disciplina, prestação de contas e conhecimento técnico. São os outros três pilares que sustentam o planejamento de produção, materiais e demanda, abastecimento, SNOP, enfim, tudo que envolve planejamento de operações. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Isso é sinal de que você está interessado no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.